Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta sexta-feira. Hoje é dia 2 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre o dado mais esperado da semana. Hoje é dia de payroll, daqui a pouquinho. 9h30 da manhã saem os números do emprego lá nos Estados Unidos. Esses números são praticamente um termômetro de como que anda, né, a aceleração ou desaceleração da economia americana. O payroll gera expectativa depois que dados mostraram que os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram mais do que o esperado, registrando mínima em 2 meses. Mostrando também que as demissões caíram no mês de agosto, o que acaba dando suporte para o Fed continuar aumentando as taxas de juros para tentar desacelerar um pouco o mercado de trabalho. O mercado tem projetado uma criação entre 300 mil e 350 mil vagas de emprego. E as reações, logo depois da divulgação dos números do payroll, podem ser imediatas. Se o número vier dentro ou acima do esperado, vai reforçar a aposta do mercado de que o Fed vai precisar subir os juros em 0,75 ponto percentual na próxima reunião. Inclusive, este é o patamar que o mercado está trabalhando. Quase 80% dos analistas já projetam um aumento de 0,75 ponto percentual nessa reunião de setembro. Agora, se o número do payroll vier abaixo do esperado, aí o Federal Reserve, Jerome Powell e todos os dirigentes podem esperar as próximas leituras de inflação para ver se essa redução no emprego está impactando na queda dos preços, está impactando na inflação americana que tem batido recordes. O que se sabe é que os bons dados da economia podem acabar sendo ruins para o mercado. Mais emprego pode significar mais inflação e aí também mais juros. E nesse ambiente, isso significa menos facilidade para negócio e mais aversão ao risco. Isso pode colocar, inclusive, as bolsas para baixo. Na espera pelo payroll, os mercados operam mistos nesse momento. Eu estava dando uma olhada, mercados futuros lá nos Estados Unidos em queda neste momento, principalmente de olho né, no que está acontecendo nessa perspectiva, nessa expectativa. Futuro do Dow Jones cai 0,08, é uma leve queda, assim como o S&P que cai 0,09. A Nasdaq cai 0,2% neste momento. Lembrando, né, que as ações de tecnologia que compõem aí essa cesta, né, a Nasdaq, acabam sendo mais impactadas num ambiente de maior alta de juros. Então isso acaba trazendo um pouco mais de cautela, um pouco mais de expectativa para os investidores deste segmento, tá? Na Europa, as bolsas também operam mistas, principalmente DAX na Alemanha sobe bem, sobe 1,3%, FTSE no Reino Unido sobe 0,76% e CAC na França, a bolsa que está caindo nesse momento, 0,42%, ainda na espera de alguns dados, alguns indicadores que devem sair nesse comecinho de manhã. E os mercados, né, seguem nessa toada, nessa expectativa, assim como a gente viu o dólar, né? O dólar nesse ambiente de perspectiva de juros lá nos Estados Unidos mais alto, o dólar acaba subindo, o real, né, acaba se desvalorizando e no fechamento de ontem o dólar fechou em R$ 5,24, uma alta aí de 1,14% nessa perspectiva aí de mais juro para lá, investidores deixando, né, algum tipo de investimentos com mais risco para buscar investimentos mais protegidos, com mais proteção, investimentos mais seguros, e a economia americana é um desses investimentos. O dólar subiu, mas também, se a gente olhar para o pregão de ontem, a Bolsa Brasileira também subiu. Entre altas e baixas, a gente conseguiu sustentar o patamar positivo com ganhos de 0,81%,
fechando acima dos 110 mil pontos. E aí eu quero trazer o gráfico aqui para a gente olhar essa movimentação, olhar aqui como é que tá, né? Como é que fechou a bolsa depois de alguns pregões em queda. Esse aqui acabou fechando praticamente no 0 a 0, mas esses pregões de queda aqui foram revertidos nessa alta. Praticamente a mesma queda que a gente teve na quarta-feira, a gente teve de alta aqui na quinta-feira. 0,81%, 110.405 pontos. E aí, para a gente dar uma olhada, né, o que acabou sustentando essa alta? Porque entre altas e baixas, né, a bolsa acabou seguindo em alguns momentos os pregões, as bolsas internacionais caindo, depois começou a subir, mas uma coisa que acabou subsidiando a alta da bolsa foi mesmo o otimismo, né, que teve com a divulgação do PIB do segundo trimestre, alta de 1,2%. Isso mostrou ali uma percepção de melhora na economia, de crescimento econômico, revisão de crescimento do PIB, até mesmo o Bank of America, né, o BOFA, revisou suas projeções para 3,25% nesse ano de 2022, praticamente ali mostrando que o crescimento econômico do Brasil pode surpreender, né? Surpreender, porque muitos países não estão conseguindo entregar um crescimento nessa magnitude. E aí as empresas ligadas à construção, né, acabam capturando um pouco desse sentimento bom de crescimento econômico. O MRV fechou em alta de 7,59%. Construção que acabou sendo bastante impactada em alguns momentos aí, principalmente pela elevação de taxa de juros, principalmente também com a questão da China, minério de ferro, né? Então tem essa situação que acabou derrubando um pouco as empresas. Mas agora, voltando esse sentimento, essa sensação de que a economia pode retornar, né, a um crescimento mais sustentável e mais saudável, as pessoas podem voltar a comprar imóveis. E aí Cyrela sobe 6,92%, JHSF subiu 5,16%. A gente destaca também a Petrobras, né? A Petrobras que subiu aqui 1,87% nessa onda aí de queda no preço dos combustíveis. A gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso. Também os bancos, né? A gente vê Banco do Brasil sustentando uma alta de 1 e pouco por cento, também Itaú, Bradesco, que compõem também o índice, tem um peso relevante no índice, acabam tendo uma alta, né, importante no pregão dessa quinta-feira e sustentando essa alta de 0,81%. Agora, aqui, olha só o que está bem aqui acima do meu ombro. IRB, né? A empresa fechou numa queda de 14,63%, R$ 1,40. Os investidores estavam na expectativa da precificação do follow-on. A gente vai comentar em detalhes essa precificação, mas no nosso monitor do mercado aqui da Nelogica, eu só quero destacar essa queda, né? 14,6% de queda, fechando a R$ 1,40. Lembrando que até na semana passada, nos últimos dias aí, a ação estava praticamente a R$ 2,00 e agora já R$ 1,40. E aí a gente vê uma situação também para Pão de Açúcar, Pets e outras empresas, né? Empresas ligadas à mineração e siderurgia também acabaram em queda justamente por conta da situação na China, né? Mais lockdown, mais percepção de desaceleração no crescimento, minério de ferro para baixo acaba impactando essas empresas também, e é isso que a gente vê, né? O IRB, como eu falei aqui, ó, queda de 14,63%, liderou as quedas no pregão porque precificou o follow-on. Isso foi depois do mercado, essa precificação. E aí, cada ação vai ser vendida por R$ 1,00, ou seja, olha só, de R$ 1,40 para R$ 1,00. Vai ser 1.200 bilhão ações para levantar o valor pretendido pela empresa, que é 1.200 bilhão de reais. O preço da ação, R$ 1,00, saiu com desconto de 50% em relação ao valor da cotação do dia do follow-on, né? Do anúncio lá do follow-on, que estava R$ 2,01. 28% abaixo do fechamento de ontem, de R$ 1,40. O IRB precisou de um aumento de capital porque ficou desenquadrado em relação às exigências da SUSEP, que é a agência que regula o setor de seguros. A resseguradora ficou abaixo do limite de enquadramento da cobertura de provisões técnicas e também de liquidez regulatória para operar. Com o dinheiro da oferta de ações, o IRB pretende ganhar um fôlego, pelo menos por mais alguns meses aí, para conseguir colocar a casa em ordem. Agora eu quero falar de PRIO,
porque a empresa assinou um memorando para a aquisição da Domo Energia. Segundo o acordo, os acionistas da Domo podem escolher ou receber 0,05 da ação ordinária da Prio na data da conclusão do negócio, ou eles recebem R$ 1,85 a ser pago até 90 dias depois da conclusão da aquisição. Só para a gente deixar o pessoal entendendo aqui do assunto, a Domo Energia fechou no pregão de ontem a R$ 1,74, então podendo pagar aí a Prio R$ 1,85. A Prio destaca que a Domo tem direito a 5%, inclusive, da receita do cluster de polvo e tubarão-martelo na bacia de Campos, operado pela companhia. A operação ainda está sujeita à aprovação do CAD. A gente lembra, né, que na semana passada a Prio já tinha informado para a CVM que não tinha nenhuma decisão sobre a compra da Domo, depois de ser questionada aí justamente pelo órgão fiscalizador, né, pela Comissão de Valores Mobiliários, por causa de uma reportagem do jornal O Globo. E aí a gente foi tentar entender um pouco, né, sobre essa movimentação, sobre essa transação de Prio com Domo, e a gente conversou com o Pedro Di Marco, que é analista da Rich Capital, sobre essa aquisição. Ele disse para a gente aqui da BMC que a aquisição é muito positiva para a Prio e pode gerar entre 1 e 3 bilhões de reais para a companhia. Isso representa um impacto entre 5% e 10% na ação de Prio. Agora, os investidores também devem observar os próximos passos da companhia em relação quanto de prejuízo acumulado pode ser utilizado, a compra de Albacora pode acelerar o uso de créditos, e também um novo item aí que é o incremento de produção, aumento de petróleo, câmbio, pode acabar afetando também toda essa operação ou afetando de repente a compra da empresa. São os pontos destacados pelo analista Pedro Di Marco, que entrou em contato aqui, que a gente entrou em contato, né? O Alex André, da Sarinvest, falou com ele, bateu papo, mandou aqui pra gente da BMC, sempre nessa troca bastante importante aqui, pra gente tentar entender quais são os benefícios, né, dessa aquisição de Prio. Agora eu quero falar sobre Petrobras. A gente estava falando sobre que a Petrobras acabou sustentando um pouco, né, essa alta no Ibovespa de 0,81. A Petrobras que anunciou mais uma redução no preço do combustível. Isso passa a valer já a partir de hoje. A Petrobras vai baixar 7% o valor da gasolina nas refinarias. Segundo a estatal, é a maior queda desde 21 de abril de 2020, quando houve um corte de 8%. O preço por litro da gasolina agora vai ser de R$ 3,28, uma redução de 25 centavos em relação ao preço que estava sendo praticado. Já foram 4 quedas seguidas em menos de 2 meses, seguindo aí a redução no preço do petróleo no mercado internacional. Nessas quedas, a gasolina já caiu 19% nas distribuidoras. Além da queda do petróleo, desde o mês de julho, os estados também reduziram o ICMS cobrado sobre os combustíveis. A gente lembra aquela lei aprovada no Congresso Nacional que fixa o teto ali de 17%, 18% para a alíquota do imposto para os produtos essenciais, inclusive combustíveis. E isso contribuiu também para a queda nos preços da gasolina na bomba. Não só da gasolina, mas diesel também. Só que agora a gente está falando da gasolina que está com essa redução de 7%. Esse corte acaba que ele não é totalmente repassado para os consumidores, mas o efeito é positivo para quem abastece e, claro, também na economia. Segundo projeções dos economistas, a queda da gasolina poderia trazer um impacto negativo de 0,24% no IPCA. Quando a gente fala impacto negativo, é uma deflação. Não que isso seja ruim, mas é uma deflação no número do IPCA. Isso aumenta, inclusive, a chance da gente ter um número negativo no IPCA de setembro. Lembrando que a gente teve deflação no mês de julho e deflação também registrada no IPCA 15 de agosto. Na leitura anual, o IPCA poderia vir até menor do que o projetado, chegando ali a 6,4%. Uma queda bastante importante no combustível, nos preços dos combustíveis, no bolso do brasileiro e também, de repente, ali em todo o conjunto da inflação medida pelo IPCA. Agora, 8 horas e 46 minutos, eu quero ir aos destaques internacionais, porque um brasileiro foi detido depois de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.
Fernando André Sabag Montiel. Ele nasceu em São Paulo, tem 35 anos e mora há cerca de 20 anos na Argentina. O homem tentou disparar contra a cabeça de Cristina Kirchner. Nessas imagens que estamos vendo aí, é possível notar que a arma falha na hora do disparo. Ele tira a arma, ele aponta a arma para Cristina Kirchner, aperta o gatilho, porém a arma falha e o atentado não consegue ser concluído com sucesso. O atentado aconteceu quando Cristina Kirchner, que também é presidente do Senado argentino, acenava para apoiadores na frente da sua casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, na capital argentina. Esse atentado aí aconteceu mesmo com forte esquema de segurança, já que ela conta com uma equipe de 100 policiais federais, e isso é um dos maiores esquemas de segurança de toda a história da Argentina para um político. Ao perceber a tentativa de atirar, as pessoas reagem, seguram o brasileiro, que foi preso e encaminhado pela delegacia. Fernando já tinha sido preso na Argentina por porte ilegal de arma. Ainda não se sabe qual foi a motivação do atentado. Cristina Kirchner está em meio aí a um julgamento de acusação por conta de corrupção e está sendo julgada, né? Ainda não foi condenada, ela que pode ser presa, mas olha só essas imagens que impressionantes. A gente consegue perceber ali a arma, sendo apontada para Cristina Kirchner, e aí o brasileiro Fernando tentando apertar o gatilho, mas não conseguiu, não foi bem sucedido nesse atentado contra a vice-presidente argentina. O presidente Alberto Fernandes fez um discurso televisionado ontem à noite. Ele disse que o ato foi o evento mais grave que o país viveu desde o retorno à democracia. O presidente também decretou um feriado nessa sexta-feira na Argentina por causa do atentado, que a gente vê aí em detalhes nessas imagens. Aqui no Brasil, os candidatos à presidência manifestaram repúdio ao atentado. Simone Tebet foi ao Twitter e disse o seguinte: violência política no Brasil e na Argentina, é preciso dar um basta a tudo isso. Ciro Gomes comentou que fica a lição de onde pode chegar o radicalismo cego e como as polarizações odiendas podem armar braços de loucos radicais ou de radicais loucos. Já o ex-presidente Lula afirmou que a violência e o ódio político que vem sendo estimulados por alguns é uma ameaça à democracia da nossa região. Os democratas do mundo não vão tolerar qualquer violência nas divergências políticas, disse o ex-presidente. Até agora há pouco estávamos monitorando as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Ele até agora há pouco, 8 horas e 50 minutos, ele não havia se manifestado sobre essa tentativa de atentado contra Cristina Kirchner. Seguindo aqui, na Ucrânia, a delegação da Agência Internacional de Energia Atômica chegou à usina nuclear de Zaporizhia, mas segundo a empresa de energia pública ucraniana Energoatom, que acompanha os trabalhos, a agência vai ter dificuldade para fazer uma avaliação objetiva da situação por causa de interferência de força russa que controla o local desde o início de março. Isso porque os russos não estão permitindo que os inspetores da missão entrem no centro de crise da fábrica. Lá, nesse centro de crise, no meandro ali de toda a fábrica, no coração da fábrica, estão soldados. E, segundo a agência, outras situações que a Agência Internacional de Energia Atômica poderia verificar e concluir algum tipo de irregularidade. Segundo a empresa de energia da Ucrânia, os russos estão mentindo, estão distorcendo os fatos, sejam evidências que atestam os bombardeios à usina ou até mesmo as consequências que esses bombardeios causam na infraestrutura da usina. Já o ministro da Defesa da Rússia disse hoje que o bombardeio da usina nuclear de Zaporizhia está aumentando o risco de uma catástrofe nuclear na Europa e ele culpa a Ucrânia por toda essa tensão. Falando em tensão, agora retomando a tensão entre China e Estados Unidos, pelo menos um alento para os investidores. A gente falou sobre aquela sanção, aquela proibição de exportação de chips da NVIDIA para a China,
E essas restrições dos Estados Unidos à venda de chip para a China não deve afetar as empresas chinesas de carros elétricos. Isso porque elas estão usando sistemas automotivos que não incluem os produtos que foram sancionados. Mesmo assim, as ações da fabricante de chips caíram cerca de 13% nessa semana, depois que a empresa divulgou novas restrições dos Estados Unidos sobre as exportações para a China. Isso afeta cerca de 400 milhões de dólares em vendas potenciais que a empresa poderia fazer neste trimestre. Na China, os chips da NVIDIA se tornaram uma parte essencial da tecnologia de direção assistida das montadoras de carros elétricos. A NVIDIA informou que, segundo o governo dos Estados Unidos, as novas regras foram impostas para reduzir o risco de um apoio às Forças Armadas chinesas. No entanto, não está claro aí o que mudou, o que motivou essa política específica ou o que isso poderia impulsionar nas futuras políticas dos Estados Unidos contra a China. Agora são 8 horas e 53 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com o nosso convidado sobre a expectativa do payroll e também dados da economia brasileira. Fique com a gente daqui a pouquinho. VMC News, informação que gera valor. Atenção produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você eleve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Seja bem-vindo de volta a Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado no comecinho da manhã e fazer ótimos negócios ao longo dessa sexta-feira. 8 horas e 57 minutos, quero chamar aqui o economista e coordenador da FGV, Marcelo Kifuri, já está aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Muito bom dia, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você também. Marcelo, e estávamos falando aqui nessa expectativa, daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, saem os dados do payroll, né? O mercado bastante ansioso, na expectativa aí para saber se os números vão vir na linha ali do projetado, acima ou abaixo, e também, obviamente, vermos as consequências desses números. Queria falar contigo um pouquinho a respeito desses números, por que o payroll é tão importante na economia americana, principalmente neste momento, em que tem bastante discussão sobre elevação de taxa de juros, a inflação bastante acentuada por lá. O que esses números podem modificar a percepção do Federal Reserve e dos investidores nesse sentido? Pois a expectativa é algo em torno de 300 mil, mas talvez até mais importante que o payroll é olhar o crescimento dos salários, porque é isso aí que alimenta a inflação. Então, os Estados Unidos está vivendo assim o que a gente chama de mixed feelings, né, em termos de atividade. O PIB deu 2 PIBs negativos seguidos, mas o mercado de trabalho está super acelerado, o consumo está super forte. E isso alimenta a inflação. A gente teve um resultado em julho de inflação zerada, isso aí diminuiu um pouco a certeza que o Fed aumentaria 75 bips na próxima reunião, no dia 21 de setembro, mas ainda há essa dúvida, e o payroll pode derrimir um pouco para um lado ou para o outro. Se for forte, igual foi 500 mil lá do mês passado, de agosto, talvez o mercado caminhe para 75 bips. Se for um pouco mais fraco e, como eu falei, dependendo do que acontecer com a elevação dos salários, o mercado pode ficar um pouquinho mais calmo. É importante observar que ontem houve aí uma desvalorização forte do câmbio, né? Na quarta-feira era dia de Petax, então atribuíram a desvalorização ali a Petax, mas ontem foi, mesmo com o PIB positivo, foi um dia que o real performou bem mal, né? Agora, Marcelo, nesse contexto econômico lá dos Estados Unidos, né, desde Jackson Hole na semana passada, exatos uma semana dessa reunião, dessa fala de Jerome Powell, uma fala curta, mas bastante enfática em dizer que vai trazer a inflação de novo para a meta de 2%, isso podendo elevar os juros, muita gente já falando ali a 4% ou até mesmo mais, né? O que isso impactaria na economia americana se a gente já tem 2 PIBs para baixo ali, 2 PIBs menores, né, em retração, com um juro mais alto, poderia vir mais retração ainda, poderia entrar num cenário de recessão mais explícita ainda a economia dos Estados Unidos? Pois eu escrevi um artigo ontem no broadcast, eu até refraseei novamente o Larry Summers, que falou que nunca nos Estados Unidos conseguiu baixar uma inflação acima de 4%, com desemprego abaixo de 4%, sem provocar uma recessão. Então, fazer um pouso suave dessa inflação aí, chegando a 2%, vai ser bem desafiante. E se o Jerome Powell conseguir isso sem gerar uma recessão, ele vai ser considerado melhor banqueiro central que o Greenspan, que o Bernanke e que o próprio Volcker, né, que foi o que fez aquele movimento exageradíssimo lá no princípio do governo Reagan, quando os juros em 81, por aí 81, 82, chegou a 19%, né? Então, ele imagina agora, você está falando que 4, está achando que é altíssimo, imagina se for 19. E uma coisa importante a gente não olha muito os juros agora, né, contra o Fed Funds, contra a inflação acumulada. Mas, de qualquer maneira, é um indicador que, olhando dessa medida, sei lá, mesmo se olhar 4 contra 8,5% de inflação acumulada até agora,
os juros é altamente negativo. Então, não é o jeito correto de olhar, mas é um indicador que podemos estar com o juro muito atrás da curva e se não for realmente diminuída a inflação aí prospectiva, né? Então, nesse contexto aqui, você comentou sobre o pouso suave. É possível, mas não é muito provável que isso aconteça. O pouso deve ser um pouco mais turbulento, né? Deve ter mais problemas ali por conta dessa movimentação de juros. Com os economistas que eu tenho conversado, eles acham que se houver recessão, será no segundo semestre de 23. Então, por quê? Uma das razões para essa recessão não acontecer logo agora é porque ainda há muita poupança acumulada que as pessoas fizeram durante a pandemia, né? Então, acho que o máximo de poupança foi 12% do PIB em renda represada, né? E isso aí vai voltando aos pouquinhos para a economia, fazendo com que, se vier uma recessão, ela, na verdade, vai postergando um pouquinho a recessão. A gente estava falando, né, sobre a questão do payroll, que continua bastante forte. Os últimos dados de emprego, inclusive, também mostraram a força do trabalho lá nos Estados Unidos. E aí é aquela história, né? Até dado bom acaba virando dado ruim. Como que isso mexe também com as expectativas do mercado financeiro, né? Porque a gente tem visto, quanto mais possibilidade de aumento de juros, de recessão, a gente vê uma fuga dos investidores do mercado financeiro, uma aversão ao risco. Pode continuar esse movimento e trazer consequências para as empresas, professor? Pois é fato, né? A gente tem uma teoria que diz que juro alto aprecia o câmbio, chama UIP, Uncovered Interest Parity, né? Que as taxas de juros tendem a igualar. Então, se tem um país que está subindo os juros, o câmbio lá vai ficar mais forte. Então, a gente está vendo isso, você vê que praticamente desde lá da criação do euro em 99, que a gente não via, né, o euro abaixo da paridade com o dólar. Então, isso daí já é uma consequência dos Estados Unidos estar à frente da curva, já subindo os juros na frente da Europa, o euro está enfraquecendo. Isso também é ruim para o real, né? O real já é a moeda que está uns 20% mais fraca, né? E a gente esperaria que essa fraqueza acabasse com uma diminuição da taxa de câmbio nominal, porque a fraqueza da moeda pode acabar também com o aumento da inflação. Mas se a gente for olhar a inflação do Brasil, está com cara que ela vai ficar até mais baixa do que a dos Estados Unidos no ano. Então, vamos ver. Por enquanto, não parece que no curto prazo a gente vai ver a moeda brasileira apreciando de volta. Mas então, voltando a falar sobre os efeitos financeiros aí desse movimento de juros, realmente há não é fuga de capitais, mas um retorno de capitais para os juros mais altos que nos Estados Unidos. Então, uma razão do enfraquecimento da moeda aqui foi que na pandemia a gente colocou a Selic em 2%. Com a Selic em 2%, o risco não cobre a remuneração aqui, na verdade, o contrário, a remuneração não cobria o risco mais alto de se aplicar no Brasil. Houve uma grande saída de capitais, por isso que o real se depreciou tanto e não apreciou em seguida, mesmo com as commodities bombando. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora, com os juros mais altos dos Estados Unidos, há dificuldade do real se fortalecer. Agora, olhando um pouco mais para o Brasil, né, a gente aparentemente está vivendo um momento bastante importante para a economia, com revisões de crescimento, ontem mesmo com os dados do PIB vindo um pouco acima até da expectativa, já revisões para o fim do ano, para a gente, tem gente falando até crescimento acima de 3%. Como que você avalia esses dados, professor, e essa sensação de crescimento econômico, de inflação para baixo, de uma economia um pouco descolada do que a gente tem visto e discutido sobre os outros países, como Estados Unidos, sobre a Europa e tudo mais? Como que você avalia esse momento da economia brasileira?
É um momento positivo em termos de atividade econômica, né? Acabou de sair aqui a produção industrial, subiu 0,6 em relação a junho, que era exatamente o consenso aqui do broadcast. Então, foi mais um dado forte e mais um dado que talvez indique que esse bom momento da economia, com esses 3 trimestres seguidos de economia crescendo ao redor de 1%, deve continuar no terceiro e no quarto trimestre. Então, você está falando aí de projeção para o final, para a média do ano, né? Então, a média do ano, o que a gente chama de carrego estatístico, o carry-over, já está ao redor de 2,6. Então, se for 0 de crescimento no terceiro e 0 no quarto, a média do ano, quanto o ano passado, já vai ser um PIB crescendo 2,6. Então, com algum resultado positivo aí do terceiro TRI, não é difícil a gente conseguir chegar em 3. Isso também vai levar um pouco de carrego estatístico para a projeção de 23, tá? Então, eu estou achando que o pessoal está otimista demais, pessimista demais com 23. Todo mundo colocando para cima a projeção do ano presente e diminuindo um pouco a do ano futuro, talvez seja um pouco pessimista. De qualquer maneira, o que a gente tem até agora de dados do terceiro trimestre estão vindo forte, né? A gente teve as confianças todas bem fortes, o mercado de trabalho performando muito bem, não esperávamos que tão rapidamente o desemprego ia voltar para o dígito único, né? Já está em 9,1 o dado de junho, então para frente. E a outra coisa relevante que pode fazer com que haja um terceiro trimestre mais forte, está havendo aí uma distribuição de dinheiro farta aí com a eleição. A gente teve essa coisa inédita aí de se aumentar o Bolsa Família na hora da eleição. Isso daí para mim é um casuísmo grave, né? Você está pior do que foi feito lá com a contabilidade criativa da Dilma, na minha opinião. Você aumentar em R$200 o Auxílio Brasil na véspera da eleição e falar que vai terminar essa melhora em dezembro. Então, isso também, essa derramada de dinheiro que está sendo feita aí para a eleição também deve estimular um pouco a economia. Tem também todo o excesso de caixa que os estados têm, e esses devem querer aí, alguns que estão buscando a reeleição devem aumentar um pouco aí o dispêndio aí de gasto público aí nesse mês. Ô, professor, um ponto importante comentado pelo senhor agora há pouco foi justamente esse pessimismo em relação ao ano que vem, dados os números bastante importantes e crescentes que a gente tem visto neste ano. A gente lembra, né, no comecinho do ano, a percepção também era um pouco mais pessimista e mês após mês os dados foram sendo revistos, os dados foram crescendo, o Brasil foi entregando pelo menos alguns indicadores mais relevantes, né, com crescimento. Esse pessimismo é dado pelas questões eleitorais, pela incerteza do modelo de governo que teremos no ano que vem, a partir de um novo presidente ou da manutenção da atual percepção econômica. Essa percepção pode ser revista devido ao que o senhor mesmo disse, a ter um pessimismo, dependendo do que acontecer, a gente pode ver revisões constantes no ano que vem. Esse é um ponto importante, é um ponto chave para esse pessimismo? Pois olha só, o pessimismo tem algum fundamento, porque a gente não vê facilmente drivers, né, forças que podem gerar crescimento. Os juros está muito alto, então a política monetária é bastante restritiva, é ruim para crescimento. Fiscal, deve haver ajuste fiscal no princípio do ano que vem, vão corrigir vários dessas diminuições de impostos, desses aumentos de gastos, mesmo o crédito consignado deve voltar ao que era. Então, e geralmente também primeiro ano de um novo governo é sempre um ano que o governo aperta mais o cinto. Então, fiscal também não deve ter ajuda. Terceiro, a gente vê a economia internacional em situação bem pior do que os últimos anos, com ameaça de recessão tudo quanto é lado, né? E a Europa vivendo uma situação dramática, a China com enfraquecimento de crescimento bastante importante,
Os Estados Unidos a gente já discutiu bastante, então também a gente não vê drive de crescimento vindo de fora. Então o que a gente tem é o que eu desconfio que tem dado esse boost para essa levantada da economia aí no final desse ano é essa gastança que está se promovendo aí para tentar reeleger o incumbente, né? E isso deve diminuir um pouco no próximo ano, além do fato que eu já mencionei várias vezes, que você tem esse excesso de poupança que foi criado aí durante a pandemia. Professor, e nesse sentido o senhor comentou também sobre a questão do Auxílio Brasil, né, que acabou não sendo contemplado ali na peça orçamentária que foi encaminhada ao Congresso, foi um valor menor ali, mas está sendo discutido, ou pelo menos colocado pela equipe econômica, que de repente pode ser feita uma medida provisória, uma proposta de emenda constitucional, ou até mesmo a extensão do estado de calamidade aqui no Brasil para poder subsidiar esses R$600 no Auxílio Brasil. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista do orçamento brasileiro, isso é factível, isso dá para ser feito, isso é uma coisa tranquila para ser colocada? Eu acho que você vai enfraquecendo aí as regras institucionais, né? Então, eu acho que em termos de médio e longo prazo, para crescimento é ruim, né? Porque você diminui a confiança dos investidores no arcabouço fiscal. Então, os economistas aí na linha um pouco mais ortodoxa não veem com bons olhos essas atrapalhadas todas que estão sendo feitas. E é um absurdo falar que em calamidade, sendo que o preço do petróleo está mais baixo do que estava antes do conflito. Lá um conflito entre Rússia e Ucrânia. Por que então não faz calamidade toda vez que tem alguma guerra na África ou no Oriente Médio? Então, isso também eu acho forçar muito a barra para tentar... Porque deixa eu falar de outra maneira. Há uma arrecadação muito forte. Por uma série de razões, se você quiser eu posso elencá-la para você, a arrecadação está vindo muito forte. Mas tem o teto do gasto que não deixa os governantes gastarem esse excesso de arrecadação. Então, você vê que o superávit primário passou de déficit para 2% de superávit, que é uma coisa assim que também ninguém esperava. E por que aconteceu isso? Por causa dessa arrecadação muito forte aí com o preço de commodity bombando e também com esse mix de consumo passando mais para produtos industriais do que para serviços. Os produtos industriais têm alíquotas de impostos mais altos, então isso fez com que os impostos crescerem aí cerca de 2% do PIB depois da pandemia, tá? Então, esse excesso de arrecadação está sendo difícil ser gasto por causa da regra do teto. Então, os políticos ficam impacientes para tentar burlar a regra do teto para gastar esse excesso de arrecadação que tem sido feito. Tá certo. Professor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui. E seja sempre muito bem-vindo. Volte sempre aqui à BMC News. Um ótimo fim de semana para o senhor. Muito obrigado e até uma próxima. Bom fim de semana para todos. Obrigado, igualmente. Falamos aqui com o economista, coordenador da FGV, Marcelo Kifuri, sobre essa expectativa pelos dados do payroll. Agora são 9 horas e 15 minutos e a gente, daqui 15 minutinhos, teremos o payroll, teremos os dados da economia americana, do emprego lá nos Estados Unidos, com uma expectativa de criação de 300 mil vagas. O professor comentou aqui sobre a produção industrial. Eu quero trazer o número, né, da produção industrial brasileira que acabou de sair. A produção industrial aqui no Brasil cresceu 0,6% no mês de julho, é um dado de julho, em relação ao mês de junho, na série com ajuste sazonal. Essa divulgação foi feita agora há pouco pelo IBGE. O resultado veio em linha com a mediana das estimativas do mercado, que esperava aí uma previsão de entre 0,9% e queda de 0,9% e uma alta de 1,1%. Em relação a julho de 2021, aí é uma comparação anual, a produção caiu 0,5%, também em linha aí com a mediana das projeções. No acumulado do ano, que tem como base a comparação do mesmo período do ano anterior,
a indústria teve uma queda de 2%. Nos últimos 12 meses, esse recuo foi de 3%. E aí a gente, obviamente, vai trazer mais informações, vai trazer mais detalhes e análises sobre essa produção industrial. Agora eu quero chamar o Guga Almeida, todas as manhãs aqui conosco, o CEO da Trade Insights, já está aqui para esse bate-papo. Guga, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, sempre um prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. E aí, todos prontos para essa sexta-feira de payroll? Ô Guga, eu achei que você ia falar sexta-feira de maldade, porque toda sexta-feira parece que é sexta de maldade hoje com payroll. Eu estava até acompanhando os futuros lá nos Estados Unidos, estavam subindo, depois eles entraram em queda e depois subiram de novo. Grande volatilidade, grande perdas e ganhos nessa expectativa, nesse pré-payroll, né? Como que o mercado se prepara para esses eventos? Hoje, justamente, é aquela coisa, se vier em linha, beleza, pode vir mais juros, se vier abaixo, dá uma arrefecida, vamos esperar os dados de inflação. O mercado sempre encostado na parede, né, para não ter problema. Pois é, Felipe, pois é. Hoje eu até quero depois a gente entrar um pouquinho no gráfico para interpretar um pouco melhor aí o comportamento do mercado nessas últimas semanas. Mas o payroll ele é um indicador que ele me lembra que o tempo está passando. Né? Como o mercado adora falar que é o indicador mais importante, né? Porque a gente mede como a atividade está andando, né? Se está forte a atividade, ou está forte a atividade. E é engraçado, porque o payroll de hoje, o mercado, vamos assim, entre aspas, né? Está querendo, não está esperando, está querendo uma desaceleração da atividade. Olha onde nós chegamos, né? O mercado está querendo uma desaceleração da atividade, que é, né, para ter uma sensação de que esse tema de inflação, né, ele possa estar mais bem conduzido, e aí quem sabe o Banco Central nos Estados Unidos não precisa elevar tanto a taxa de juros. Tá? Então é um momento diferente, né, quando a gente vai interpretando o mercado. Quem já está há bastante tempo, acredito que compartilha, né, de alguma opinião, e uma opinião semelhante em relação a isso, tá? Mas está esperando estar com uma vontade, né, de que os números da atividade venham mostrando desaceleração, é algo que, assim, bem diferente do que eu vi nesses últimos anos. No gráfico, aquilo lá que você citou aí, como que estão as projeções para esse dia de payroll? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E até se o pessoal tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode mandar aí para nós no chat, ele me passa e eu faço aqui o estudo para vocês. Tá? Esse aqui é o gráfico do nosso índice futuro. O índice futuro, né, que está aberto, ele abre uma hora antes da bolsa, tá, do início das negociações, tá, das empresas aqui na B3, tá, então a gente já está com ele aberto. E eu gosto de acompanhar ele, porque ele traz aqui o sentimento dos tomadores de risco, né, dos primeiros tomadores de risco. E o que nós estamos vendo? Né? Nós tivemos aqui um grande rally de alta, tá? Esse rally de alta ele começou ali no dia 15 de julho, então do dia 15 de julho até o dia 18 de agosto, tivemos aqui um mês de fortes compras, tá? Tivemos aqui um mês de fortes compras. Tá? Depois disso, me chama atenção, tá? Me chamou muita atenção, na verdade, foi este movimento aqui de correção. Né? Nós tivemos aqui esse movimento de correção que aconteceu aqui entre os dias 18 de agosto e 22 de agosto. Nós tivemos aqui uma queda bem expressiva dentro do movimento que estava tendo. E essas quedas elas não acontecem em uma etapa, tá? Elas acontecem geralmente em duas etapas. Ok? Então, tivemos aqui a primeira etapa, mais forte, mais rápida, o mercado volta a trabalhar de forma positiva, tá?
ele volta a trabalhar de forma positiva, então do dia 22 até o dia 26 de agosto, ele volta a trabalhar de forma positiva, volta para os patamares que estava trabalhando anteriormente, de máxima, e aí sim inicia-se a segunda etapa de correção. Ok? Aí inicia-se a segunda etapa de correção, que é exatamente o que a gente está vivenciando, e podemos ter uma chance aqui de ter terminado ontem na parte da tarde. A gente estava com uma manhã bem pesada, uma manhã bem negativa, e o mercado ele começa a aliviar na parte da tarde. Ok? O que esse movimento me mostra? Tá? Até para o pessoal entender. Estou tentando falar aqui bem pausadamente. Hoje é uma sexta-feira, né? Acho que quem fez já fez, quem não fez, né? Esquece, como falam, né? nas redes sociais. Né? Mas o que o mercado fez aqui ontem na parte da tarde? Né? Ele absorveu muito forte aquele pessimismo, que era o pessimismo quando perdeu as mínimas ali do dia 22 de agosto. E aí é uma tendência o quê? Quem é técnico, né? Quem olha para níveis de preço, qual é uma tendência? Do pessoal abrir aqui uma janela de pessimismo. O que você faz numa janela de pessimismo? Olha, aqueles que querem especular no curto prazo entram com uma posição vendedora, aqueles que têm uma posição muito alta, muito forte, né? E sentem que não querem zerar suas posições, podem fazer hedge, né? Então como é que faz hedge, né? Pô, comprando put, vendendo call, enfim, né, vendendo índice com um beta correlacionado com o beta da sua carteira. Tem várias formas de fazer hedge. Então, o mercado nesse nível, ele se prepara para esse pessimismo. Tá? Só que na parte da tarde, o mercado volta muito rápido. Tá? Então, mostra que esse pessimismo, né, ele é muito de momento. Tá? É aquela coisa assim, puxa, a sensação que eu tenho é que o mercado está naquele paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele está barato, ele está perigoso. Está barato aqui no Brasil, você tem uma percepção de que os ativos no Brasil estão baratos, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de que, puxa, cara, o mundo está desmoronando. Né? E aí vem informações, vem os nossos dados aqui de PIB e tudo mais, e a gente fala, puxa, né? De fato, Deus é brasileiro, e a gente sempre gosta de voltar com aquela esperança, né? E querendo ou não, né, repito o que eu venho falando, né, as coisas que estão sendo feitas no nosso governo, querem gostar ou não gostar, né, o que está sendo feito, né, está sendo feito, pelo menos na parte aqui da economia, né, direito, e está deixando um legado positivo. Né? Não é à toa que os números que a gente está tendo são os números que a gente está tendo, né? Estão sendo melhores do que o resto do mundo. Então, está sendo feito direito. Tá? Não podemos esquecer que esse governo tomou uma pandemia e teve toda essa problemática em função do conflito Ucrânia e Rússia. Né? Então, foram 3 anos aí, mega complicados, né? mega turbulentos, muita intensidade. E no momento de fraqueza também, de fraqueza, né? Porque deixou todo mundo muito mais fragilizado economicamente. Né? Então, eu sinto lá, eu percebo aqui que tivemos aqui a segunda fase de correção, tivemos aqui essa situação de melhora, e agora cria-se um ambiente que pode ter muitas surpresas positivas aqui. Tá? E o que são essas surpresas positivas? O que a gente poderia ver aqui? Se eu for projetar um movimento de alta, tá? Se eu for projetar um movimento de alta, acreditando que aqui nós temos um cenário todo de correção, tá? E, em função dessas 2 etapas de queda, tá? Não estou dizendo que não possa corrigir mais, para mim a sequência da correção vem para cá, tá? 106 mil pontos, 102 mil pontos. Então, se esse pessimismo ele se acelerar, o mercado ele tende a vir para cá. Tá? Mas, vamos lá, né? E se não acontecer? Né? E se não acontecer? O que nós podemos ver de positivo? Tá? O que nós poderíamos ver aqui de arranque do preço no mercado brasileiro até a próxima reunião do FED? Teria condições do mercado continuar alta, tá? Até os 124 mil pontos. Olha que interessante. Tá? Primeiro rally
para 118.500 e o segundo rally lá para a região dos 124 mil pontos. Tá? Então, quer dizer que é para comprar a bolsa? Não, estou mostrando aqui que tem um movimento aqui de, o melhor dos mundos seria uma bolsa ainda tendo espaço para subir 11%. Tá? Obviamente que nesse espaço aqui para subir 11% do índice, vão ter ativos que vão ter capacidade de subir 30, 40, 20, tá? A bolsa aqui, olhando para a bolsa, teria espaço aqui para subir 11% no melhor dos mundos. Tá? Mas a sequência de queda, o pior dos cenários, tu tem aqui uma queda de 8,5%. Tá? Então, é o que eu falo de assimetria e falta de expectativa futura positiva. Né? Então, assim, o quanto, se não der certo aqui, eu consigo compensar o meu ganho ali na frente? Não, porque o cenário está bem com ausência de assimetria. Né? Tu não tem aqui uma relação de 3:1, 4:1, 5:1. Tá? A não ser que tu seja muito técnico aqui, queira, monta a posição, se não deu certo, tu zera a posição. Né? Precisa ter um pouco mais de contato com o mercado para poder tá tomando aqui risco e se posicionando nesse momento aqui, nesse cenário. Tá? Mas o que eu consigo enxergar, Felipe, não sei se caiu, porque eu não sei se estou falando sozinho aqui, se está ainda aí, vai saber. O que eu consigo enxergar aqui de cenário é exatamente isso. Né? Eu consigo enxergar aqui essa possibilidade de subir 11%, né? E nesse cenário aqui poder cair aqui esses 8,5%, sem descartar uma possibilidade depois de um movimento positivo para cima. Né? Mas o que me interessa é o fato já do mercado ter feito este movimento aqui de correção nesses últimos dias aqui, desde o dia 17 de agosto, tá? Até agora. Hoje é dia 2 de setembro, né? Mas até o dia 1º de setembro. Certo. Você nunca fala sozinho, Guga. Sempre teremos ouvidos para ouvi-lo, para ouvir as suas análises aí. Pode tomar um cafezinho tranquilo, que você sempre será ouvido aqui por nós, por toda a nossa audiência também que está aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso portal e também, claro, no Profit da Nelogica. Guga, valeu! Obrigado. Falta um minutinho para o payroll. Obrigado pelas análises aí, pela percepção. Agora a gente vai ficar de olho, né? A hora que sair, vamos ver o que vai acontecer nesta sexta de maldade. Valeu, Guga. Boa sexta para você, bons negócios e ótimo fim de semana. Valeu, pessoal. Boa volatilidade agora com o payroll. Tchau, tchau. Valeu, Guga. Boa volatilidade para você também. É isso aí, 9h29, a gente está aqui nessa expectativa, pessoal. A gente está na expectativa, porque daqui a pouquinho saem os dados do payroll. Os dados do payroll são do emprego lá nos Estados Unidos, né? Expectativa para 300 mil vagas. E aí é aquilo que a gente já vinha falando, né? Se o payroll vier em linha, né? Se o payroll vier dentro ali do que foi projetado, dentro do que foi esperado, provavelmente vai reforçar aquela aposta de aumento dos juros lá nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. Agora, se o payroll vier um pouco abaixo, se os dados acabarem sendo mais fracos, né, no emprego americano, possivelmente o Fed vai aguardar a leitura dos dados da inflação e aí, depois desses dados de inflação, é que vão tomar uma decisão. E aí, obviamente, né, a gente sempre fica acompanhando o CME, que é praticamente uma projeção ali, né, uma pesquisa, né, com os analistas, com os investidores, com as grandes casas, sobre a perspectiva de aumento dos juros lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece? O CME está dando cerca de mais de 70% de possibilidade de aumento de 0,75 nos juros. Aí, agora, se de repente o payroll vier abaixo, isso pode trazer alguma consequência nessa pesquisa do CME. E agora, acabou de sair, eu vi aqui no Telegram da BMC News, payroll, Estados Unidos criam 315 mil vagas de emprego, a expectativa 300 mil vagas, veio
até acima um pouco do esperado. Embora a projeção ali, né, era entre 300 e 350 mil vagas de emprego. Então a gente vê que essa possibilidade do Fed aumentar os juros em 0,75 na próxima reunião, agora de setembro, deve se confirmar, deve ser ratificada, deve ser ainda permanecida, né, pelos investidores, pelos analistas, né? Então, como o mercado de trabalho continua forte, como praticamente pleno emprego lá nos Estados Unidos permanece, embora a taxa de desemprego tenha subido para 3,7%, então essa é a situação. A taxa de desemprego subiu para 3,7%, está praticamente estável, porque na leitura anterior estava 3,5% a taxa de desemprego. E aí um dado importante que todo mundo fica de olho para saber, a questão não é só a quantidade de emprego criada, a questão também é o salário, né? Se o salário sobe, se o salário desce, e nessa leitura do payroll, o salário médio subiu 0,31%. Subiu pouco, né? Subiu menos do que o esperado, porque a previsão era 0,40, porém teve um crescimento de salário, um crescimento aí de 0,31%. Na base anual, o crescimento salarial lá nos Estados Unidos foi de 5,2%, o consenso ali era de um crescimento de 5,3%. Um dado bastante importante que a gente vai seguir em cima, a gente vai continuar de olho aqui em todas as informações, a gente vai continuar buscando ali, né, os entendimentos do que isso significa, quais as repercussões para o mercado, quais vão ser os impactos, né? O Guga Almeida estava falando aí dos impactos do payroll no mercado, o que pode acontecer nas bolsas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, com esses dados do payroll. Até para a gente deixar registrado aqui, olha só, os mercados estão ficando um pouco mais animados depois dessa leitura do payroll, porque o Dow Jones sobe 0,56, futuro do Dow Jones sobe 0,56 agora, o S&P está subindo 0,71 e a Nasdaq está subindo 0,82. No comecinho da manhã, na nossa conversa aqui no Morning News, logo que começamos a falar sobre essa expectativa do payroll, eu lembro que os mercados americanos eles estavam oscilando. Leve alta, leve baixa, expectativa, mais leve baixa, mais leve alta. E agora os mercados, os futuros americanos reforçando aí esse ímpeto positivo, assim como as bolsas europeias. DAX na Alemanha subindo agora 1,80, CAC na França subindo 0,14 e FTSE no Reino Unido subindo 1,23. Aparentemente os investidores vendo aí essa possibilidade de crescimento das bolsas, reforçando um pouco mais aí o apetite ao risco. Bom, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o payroll, mais informações de Brasília, inclusive, e fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus?
Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. Aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, Morning News, com os principais assuntos, os principais destaques para você ficar muito bem informado. Nessa sexta-feira, ainda repercutindo dados do payroll, 315 mil vagas de emprego criadas lá nos Estados Unidos, em linha com a expectativa do mercado, que esperava um crescimento aí de 300 mil, podendo alguns analistas até falando um crescimento de 350 mil vagas. Agora, uma informação importante que saiu também junto com os dados do payroll foi a revisão do emprego nos últimos 2 meses, nas últimas 2 leituras, porque no mês de julho o payroll tinha criado 528 mil vagas, e aí agora, refazendo a leitura, reajustando os dados, geração de empregos em julho foi revisada para 526 mil vagas. Ainda é um dado bastante forte, bastante importante. Agora, a criação de vagas do mês de junho também foi revisada. Passou de 398 mil vagas para 293 mil vagas. É uma redução importante, considerável, na criação de vagas no mês de junho. Só para a gente trazer essas últimas atualizações, e vamos continuar falando sobre o payroll ao longo da nossa programação. Daqui a pouquinho, assim que terminar o Morning News, a gente já vai direto com o BMC News, com Alan Gani, Isabela Takaki, também o William Castro Alves, direto lá dos Estados Unidos, repercutindo esses dados. 9 horas e 40 minutos, eu quero ir a Brasília, porque a gente vai conversar com a Kelly Cali sobre orçamento, né? A projeto de lei foi enviado para o Congresso, mas o relator geral do orçamento diz que essa discussão só deve ficar para o ano que vem, ou depois das eleições, né? Depois das eleições. Explica melhor para a gente essa decisão aí do Congresso, Kelly. Muito bom dia para você. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Para o ano que vem não vai ficar não, porque senão os senadores e os parlamentares não vão para os seus respectivos recessos, quem vai ser reeleito, né? Então eles vão ficar sem as benditas férias. Talvez o senador Marcelo Castro fosse alvo aí de uma grande campanha, né, contra ele dentro do Congresso Nacional por tentar tirar em tese as férias aí dos parlamentares que vão voltar. Mas na verdade aí, Fê, como você disse,
vai ficar muito provavelmente para depois das eleições. E a gente trouxe essa informação ontem, quando a gente veio aqui falar de orçamento, né? Foi a informação que a gente priorizou ontem, porque há um discurso muito lógico dentro aí dessa grande possibilidade, né? A de que é um ano de eleição e você não sabe como vai ser a composição do Congresso Nacional o ano que vem, se vai ter uma grande mudança ou se vão ser mudanças pontuais, né? A presidência da República, né? A gente ainda não sabe se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir se reeleger ou um outro candidato que esteja na disputa vai acabar aí levando o pleito do Palácio do Planalto, né? Então, tudo isso caminha para que, de fato, esse orçamento ele seja factível do ponto de vista da tramitação só depois das eleições. É quando vão ser definidas as prioridades, é quando vão começar a formar aí as bases eleitorais. Até caso o próprio presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, ele não vai ter mais a mesma composição que tem este ano, provavelmente, ali dentro da sua base, dentro dos partidos que ele consegue ali dialogar para conseguir aprovações para os seus projetos, né, para os projetos de governo. Então, claro que vai depender muito disso, né? Então, o Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, né, ao passo em que o Cabo Sabino é o presidente da Comissão Mista de Orçamento, né, o Marcelo Castro deu essa coletiva ontem aí, fez esses apontamentos, fez algumas ressalvas com relação ao projeto, né, de lei orçamentária anual que foi enviado. Ele fez ali uma crítica pelo fato de o governo não ter enviado a projeção ali do Auxílio Brasil para continuar nos R$600 ano que vem, né? O governo argumentou que não tinha reserva, não tem reserva suficiente, receita suficiente para deixar esse auxílio aí no valor de R$600 ano que vem, de maneira que ele aumentou R$5 no valor do auxílio ao que era antes esse auxílio que está temporariamente por R$600, né? Então, o auxílio no próximo ano são R$405. O Marcelo Castro disse, abre aspas, para nós foi uma surpresa o governo não ter mandado, né? O Lula está prometendo, o Bolsonaro está prometendo. Uma pessoa da oposição pode até prometer, mas o executivo não precisa prometer, ele propõe. E aí ele conclui dizendo assim, nada o impede, né? Nada impede o Bolsonaro de dizer que vai continuar com esse valor do ano que vem, mas não propõe. Como eu disse, o Ministério da Economia argumenta que não pode aí fazer essa imposição a partir do ano que vem também dos R$600, porque depende também do que tem de recurso. Neste momento, segundo o projeto, não há recurso para financiar esses R$600, mas aí, segundo Marcelo Castro, o presidente Bolsonaro precisa aí para manter a sua promessa de governo, não de campanha, né, mas de governo, porque ele é presidente, de conseguir um meio aí para fazer esse reajuste e deixar o Auxílio Brasil no valor de R$600. Ele também destacou, né, na verdade, Fê, ele já deu aí uma sinalização de como ele vai ser aquele relator que vai encrencar muito o orçamento, digamos assim, né? Ele fez ponderação com relação à falta de equidade entre os reajustes que foram propostos para os servidores públicos pelo governo federal e falou também sobre a ausência do aumento real do salário mínimo. Vai dar muita dor de cabeça esse orçamento, viu? Vamos esperar como é que vai ser. Volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Obrigado pelas informações. Você volta ao longo aqui da nossa programação com mais notícias aí, direto de Brasília. Obrigado, bom trabalho, Kelly. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. 9h45. O nosso Morning News fica por aqui. Você acompanha agora toda a repercussão do payroll do BMC News, Isabela Takaki, Alan Gani e todo o nosso time repercutindo o principal dado da economia divulgado nesta semana. Eu volto na segunda-feira, 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro. Forte abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.